Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Mudando a Sua História. Hoje estamos aqui para gravarmos mais esse vídeo com uma narrativa histórica em que juntos, eu e você, iremos ouvir e aprendermos e extrairmos dela, através de nossas reflexões, alguns princípios que poderão moderar a minha vida e a sua vida em algumas situações. Li a respeito da história de um homem, há muitos anos já tinha lido isso, estava falando com Deus, procurando em Deus o que eu iria gravar para vos trazer um conteúdo de qualidade, onde realmente pudesse levar você e eu a refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas práticas, a nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas convivências e etc. Porque a vida é assim. Apesar de ser efêmera, muito curta, passageira, mas sempre gostosa de se viver, indiferente de quais circunstâncias nos rodeiam ou nos norteiam, a vida em si será sempre um fenômeno espetacular, uma dádiva de Deus e linda para se viver. Este homem era um catador de papelões, um morador de rua. Ele estava ali sempre naquele mesmo horário, naqueles mesmos dias da semana. Ele era muito pontual, na sua passagem, no seu trajeto. Era comprometido com o seu trabalho. Afinal de contas, era um meio de subsistência para a própria vida dele. Mas nas suas andanças, no dia a dia, muito educado, sempre cumprimentando as pessoas, dando bom dia, boa tarde, ele gostava sempre de retirar alguns papelões e uns reciclados em uma padaria do local por onde ele passava e onde ele vivia. Todos os dias pela manhã, ele ia até aquela padaria e naquela padaria ele tinha garantido um café com leite e um pãozinho com manteiga para começar o seu dia de trabalho. A padaria era uma padaria muito simples, mas o dono e os seus funcionários, eles se compadeciam muito. E era um homem de bom coração, estava sempre ajudando algumas pessoas da forma que ele podia. Com a pouca forças e recursos que ele tinha, doravante, porém, ele gostava sempre de estar ajudando as pessoas. E esse morador de rua, esse catador de papelões e reciclados, era uma dessas pessoas a quais ele oferecia um café com leite de manhã e um pedaço de pão. Sempre pontual, tinha os dias certos, as horas certas, no bairro certo, para retirar os seus papelões e os seus reciclados, para que ele pudesse conduzir até um lugar de venda e ali pegar os seus troquinhos para garantir o seu arrozinho com feijão e o seu pedacinho de carne, o pão de cada dia. Podemos dizer assim. Muito conhecido, muito popular, muito educado, sempre alegre, ali estava ele. Todos os dias, puxando a sua carrocinha, pegando os seus papelões, os seus reciclados e sempre se comunicando com as pessoas. E as pessoas, então, se acostumam, com esses cotidianos, com esses detalhes do dia a dia. Os moradores se acostumam com isso, tanto aonde ele passava, na padaria, nos condomínios fechados, nas ruas,
aquela senhora, aquele senhor que estava sempre no portão, quando via, dialogavam entre si, falavam, olha, ele não passou ainda. Quem? O catador de papel. Eu já estou com um reciclado reservado para ele aqui, que eu sei que ele precisa. Passado algum tempo, chegou um dia que o catador de papelões não apareceu. Na padaria, todos preocupados, porque naquele dia ele nunca tinha faltado. Estava lá o seu copo com leite e o seu pedacinho de pão. Mas o catador de papelões não apareceu. Não apareceu ali e nem passou por os lugares onde ele pontualmente passava. Os papelões ficaram ali, os reciclados ficavam ali, porque ele não apareceu. Passou-se mais um dia, o dono da padaria, não sabendo o que estava acontecendo, aguardava o catador de papelões para tomar o seu café da manhã e novamente ele não apareceu. As pessoas perceberam que ele havia sumido e preocupados começaram a se perguntar o que havia acontecido com aquele pobre homem. Então foram atrás de informações e um procura aqui, outro procura ali, ligaram para a polícia, não tiveram notícia nenhuma, até que naquele dia à tarde, no segundo dia, o dono da padaria ligou para um hospital. Quando ligou para o hospital, disse, sim, temos um homem aqui, de uma certa idade, sujo, parece um morador de rua, ele passou muito mal e foi socorrido. O dono da padaria imediatamente comunicou aos seus funcionários, falou, eu vou até o hospital ver o que está acontecendo com ele. Mas chegando no hospital, ele já havia falecido. Ele teve um infarto fulminante, ele já havia falecido. Em meio aos socorros, aos primeiros socorros, ele teve uma parada cardíaca e veio a óbito. Muito triste, ele voltou para casa, conversou com seus funcionários. Ele mesmo estava passando por um momento delicado, muito difícil, porque estava a ponto de fechar a padaria, pois estava devendo muito, não estava dando conta de pagar os seus fornecedores, e toda a comunidade dali ficou muito triste, porque não veria mais, pontualmente, o catador de papelões e reciclados. Ele havia partido, ele havia morrido. Interessante que dias após isso, muito triste o dono da padaria, pensando até em fechar a sua padaria, ele ligou para o hospital. Foi um equívoco. O hospital ligou para ele. Ligou para ele e disse, olha, o senhor é uma das pessoas que vieram aqui, eu percebi que o senhor tinha uma consideração e um respeito muito grande por ele. Gostaria de saber do senhor, se o senhor gostaria de ficar com alguma coisa que ele possuía. Apesar de ser um morador de rua, ele deixou algumas coisinhas aqui. Ele disse, eu gostaria muito, mas o que ele poderia deixar para a gente? E a diretora do hospital lhe disse, olha, tem uma caixinha aqui, na verdade, com um cinto dentro. Um cinto de couro, uma fivela bonita que ele usava, foi o que restou dele. O dono da padaria foi até o hospital retirar aquilo. Foi lá, pegou a caixa e veio para a sua casa. Preocupado com a situação do seu comércio, da sua padaria, ele nem olhou aquela caixa naquele momento. Um pouco mais tarde, naquele dia, ele abriu a caixa, tirou aquele cinto e começou a observar o couro, o cinto, que era interessante, a fivela era bem pesada, era uma fivela de cowboy, toda dourada, parecendo ouro, que aquele catador de papelão adquiriu, né, retirando os seus papelões, os seus reciclados e algumas coisas domésticas que ele pegava também, que as pessoas de classe média alta não usavam mais e
e doavam para ele, e ele pegava aquilo ou usava, porque ele era um morador de rua. E aquele homem interessado naquilo, vendo o peso daquele, levou até um ourives. E para surpresa dele, aquela fivela era um peso do melhor ouro. Aquela fivela custava muito. Ela tinha um grande valor, porque era ouro de melhor qualidade. Aquele dono da padaria imediatamente foi até um local de venda e efetuou a venda daquela fivela deixada pelo catador de papelões. Ele ficou rico com aquilo, pagou suas dívidas, aumentou o seu comércio, contratou mais funcionários. E um dia, sentado ali com seus funcionários, os mais antigos disseram para ele: olha, nós não entendemos nada, o senhor estava endividado, não sabendo como pagar sua dívida, pensando em nos demitir, e de repente, do dia para a noite, o senhor foi lá e pagou todas as suas dívidas. O que aconteceu? Por acaso o senhor herdou alguma herança? O senhor ganhou na loteria? Não nos leve a mal, mas essa história, essa situação nos tornou muito curiosa. E ele olhou para eles e disse: lembram-se do catador de papelões? Ele era rico e não sabia. Catava papéis e reciclado para sobreviver, e a riqueza que ele possuía, que era muito grande, estava bem na sua cintura, sustentando as suas causas. E a minha dívida foi paga por ele, mas na verdade a minha dívida foi paga por um copo de leite e um pedaço de pão. Um copo de leite e um pedaço de pão. Percebe você que ele era um homem rico e não sabia. Um morador de rua, rico, e que não tinha conhecimento da riqueza que possuía, pois ela estava bem ali, sustentando as suas próprias causas. Então, muitas coisas nos passam desapercebidas. O que aprendemos com isso? É que ele viveu a vida toda catando papelões e reciclagem, e a riqueza estava ali bem debaixo dos seus olhos. Existe um senso comum, um senso popular, que as pessoas dizem assim: olha, a banda vai passar uma vez, a banda da sorte vai passar só uma vez na sua vida, na porta da sua vida. E é bom que você esteja atento com ela, porque ela pode passar e você não perceber. Eu quero que você reflita nessa história e retire dela algumas reflexões importantes para a sua vida. O pobre que era rico, o mendigo pobre que era rico, mas não sabia. Eu não sei onde está a sua riqueza, mas talvez ela está aí em algum lugar, na sua casa, no seu lar, na sua vida, na sua família, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas atitudes. Aprenda com ele. Olhe o homem, o catador de papelões. Ele era rico e não sabia. Porém, todavia, aqueles que o ajudaram pagaram toda a sua dívida e se enriqueceram com apenas um copo de leite e um pedaço de pão deixado por aquele homem. Que Deus abençoe a todos. O Mudando a Sua História vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e não se esqueça
se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.